Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e prepare-se para virar um Goblin Slayer. Na verdade não tem nada a ver com um vídeo, mas enfim. Muito bem, meus amigos, eu tô aqui para poder falar um pouquinho sobre mais um dos decks que serão lançados na coleção de Phantom Nightmare, a mais nova Main Collection que dropa provavelmente hoje, no dia que você tá assistindo isso aqui, eu suponho, certo? Mas Phantom Nightmare estará legal no TCG muito em breve. Continuando a nossa maratona falando sobre as novidades dessa coleção, nós vamos falar de maneira individual sobre o deck de Goblin Riders, ou aparentemente no TCG, Goblin Bikers, certo? Essa coleção de Phantom Nightmare tem o potencial de mudar muita coisa, principalmente com as coisas de fogo. E se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, onde eu comento sobre as principais novidades da coleção de Phantom Nightmare de maneira global. Aqui nós vamos tentar desmembrar um pouquinho sobre os decks de maneira individual, certo? Esse deck aqui de Goblin, que nada mais nada são do que esses bichinhos aqui, ele é o deck mais difícil de falar aqui sobre, tá? Porque ele tem uma gama gigantescas de coisas a serem feitas. E o fato dele ser mais difícil não significa nem de longe que ele é o melhor. Ele não é. Com certeza será caro, já tá sendo caro, mas vamos tentar comentar um pouquinho sobre, porque não é uma tarefa fácil você montar um deck dele, não só pelo preço, não pela mecânica de gameplay, mas pela estrutura dele. Vamos tentar entender um pouquinho, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, então, aqui na tela eu tenho um esboço de uma decklist e eu te confesso que foi difícil pra cacete chegar em alguma coisa minimamente aceitável. Essa decklist não é boa, eu tenho certeza que dá pra cortar essa spell contínua pela configuração das cartas que eu coloquei, dá pra tirar esse cara aqui e você precisa colocar outras coisas. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Tem um vídeo onde, assim que as cartas foram anunciadas, eu li esse deck aqui em cima e você pode me ouvir falando sobre as expectativas que eu tinha pra ele assim que ele foi anunciado, porque de fato ele tinha toda uma estrutura de ser um deck Poggers, que seria meta, competitivo no momento em que ele foi lançado. Phantom Nightmare lançou no OCG já tem um tempo e ele não fez absolutamente nada. Mas por quê? Vamos tentar entender como ele funciona, né? Então, de maneira global, o que as cartas de main deck fazem, o que o deck quer fazer, são Exceed 3 e 6, na verdade, né? Eu fiz 3 assim. 3 e 6, certo? Até porque são só esses os monstros Goblin que você tem até o momento. Você tem exatamente um Exceed 3 genericão e um Exceed 6 genericão também. Os monstros de main deck, por sua vez, de Goblin, você tem 4 até o momento. E todos eles são nível 3 de atributos e tipos diferentes, né? Eles são elementais, inclusive tem que ter a porra de um rota aqui, né? Ô porra. Tem que ter um rota... Oh meu Deus do céu. Tem que ter um rota aqui, facilmente, provavelmente esse cara vai sair pra eu poder exemplificar melhor o bagulho. Beleza, então tem 4 monstros, cada um com um atributo e tipo diferente, sendo que esse aqui é o principal e ele é o Warrior. Então, como vocês podem ver, os Goblins são de nível 3 e os monstros de Goblin que existem são Exceeds. É natural de se pensar que o deck é focado na mecânica de Exceed Summon. E você está correto nisso. Os monstros compartilham de um efeito. Todos eles podem ser Special invocado, alguns do cemitério também, mas da mão todos eles. Detachando o material de um Exceed no campo. Não precisa ser um Exceed teu, pode ser um Exceed em qualquer lado do campo. Você ativa o efeito do cara, dá o efeito da mão dele e aí você pode invocar pro campo, detachando o material de um Exceed que esteja face up, certo? Então esse aqui é o primeiro efeito que eles têm. E aí eles se diferenciam em algumas coisas, certo? O principal a se pensar que todo deck de Yu-Gi-Oh! Contemporâneo tem que ter é o monstrinho que quando é invocado pega uma carta do deck pra mão, que você tem os Stratos. E você tem, que é esse cara aqui, né? O Doug The Assaulter, eu vou chamar de Assaulter. Se ele tá na tua mão, você vai poder fazer isso, detachar, ele só pode vir da mão
e aí você faz Special Summon dele se você detachar o material do bicho. Detalhe que você tem que detachar, não é custo. Então se tem um Exceed Face Up, eu dou o efeito de qualquer Goblin dando alvo no material Exceed. Se o oponente matar essa carta em chain, o meu bicho não detacha o material do Exceed, então ele não se invoca, tá? Mas aí se ele é normal ou special invocado, você pode adicionar um Goblin Rider Spell ou Trap do deck pra tua mão. O deck tem spells e ele também tem uma trap, olha só, muito bom. Além disso, você tem esse carinha aqui, o Clutter. Ele entra da mesma forma, só que ele pode se invocar do cemitério, tá? Ele pode se invocar do cemitério também e é um efeito quick. Durante a main phase do oponente apenas, aí ele pode dar esse efeito. Se esse cara tá no teu cemitério, você pode detachar o material de um monstro no campo e se fizer, faz Special Summon mais bana quando ele deixar o campo. Então, nuances nos efeitos aqui. Esse cara, ele vem de maneira quick da mão ou cemitério, mas somente no turno do oponente, a partir da main phase, obviamente. Além disso, se ele é normal ou special invocado, você vai poder escolher um Goblin monstro no teu cemitério e você faz Special Summon dele pro campo, contanto que não seja outro com o mesmo nome que ele. Então esse cara aqui, ele volta do cemitério. Sinergias vão acontecer porque você vai passar fatalmente com o Exceed no campo e esse cara vem detachando pra poder voltar de lá, né? Tem aqui alguns níveis de contradição em relação à montagem do layout, do design do deck, porque os monstros Exceeds, em suma, eles precisam detachar o material para fazer um efeito, né? Então, quanto mais material você detacha para poder invocar os bichinhos, e todos eles precisam detachar para serem special invocados, menos efeitos de Exceed você vai ter teoricamente, mas o Yu-Gi-Oh! Vocês sabem, a mecânica é quebrada, então isso não vai fazer diferença pra gente, né? E aí esse cara vir no turno do oponente é bem relevante para a estratégia do deck. A gente tem esse outro carinha aqui, se ele é normal ou special, ele invoca um Goblin da tua mão, certo? E aí, se ele tá na tua mão ou cemitério, você pode detachar o material do campo e faz Special Summon dele, e não é quick, mas eu posso ativar no meu turno, o que é muito bom. Pra finalizar, você tem esse carinha aqui, o Max Speed, que também, durante a main phase, não é do oponente, Quick Effect, esse cara tá na tua mão ou cemitério, você detacha e faz Special Summon dele, e até o fim do próximo turno, você não pode Special Summon o Max Speed, que é esse Goblinzinho aqui, né? Então, diferenciações. Esse cara é o melhor porque ele entra e busca uma carta, mas ele só pode vir da mão, só no teu turno. Esse cara aqui, ele pode vir do cemitério também, e ele é quick, mas só durante o turno do oponente. Esse maluquinho aqui, e detalhe, esse aqui invoca um Goblin do cemitério, esse adiciona uma Spell Trap pra mão. Esse cara, ele invoca um Goblin na mão, Poggers, e ele também pode vir do cemitério. Cadê? Ele só pode vir do cemitério, ele não pode vir por Special Summon da mão, desculpa. Se ele tá no cemitério, você detacha e faz Special Summon dele, mas não é quick, e ele não vem da mão. Esse carinha aqui também. Se esse cara tá no teu cemitério apenas, ele não vem da mão, tá? Ele só vem do cemitério, mil perdões. E aí, pra finalizar, você tem esse outro carinha aqui, que durante a main phase, esse cara tá na tua mão ou cemitério. Ele é diferente porque ele vem da mão ou cemitério. Esses outros dois não vêm. Só que esse aqui não tem efeito extra, né? Ele só vem durante a main phase, qualquer uma, tua ou do oponente, mas ele não tem nenhum plus, tá? Então esse invoca da mão, esse invoca do cemitério, esse adiciona um Spell Trap do deck pra tua mão, beleza? Então esses são os monstros. Agora, as spells que o Assaulter busca, você tem essa aqui, que é a Goblin Biker, já mudaram o nome, e desses aqui não, né? Mas enfim, Goblin Rider, mudaram o nome também, mas enfim, eu conheço como Arrival. O efeito é o seguinte, você vai adicionar um Goblin monstro do deck pra tua mão e você pode aplicar o seguinte efeito: detacha o material de um Exceed em qualquer campo e aí você pode Special Summon um nível 4 ou menor Goblin da tua mão, podendo ser o Goblin que você buscou. Se você já tem um Exceed e dá essa carta, você detacha o material de um Exceed teu e invoca da tua mão. Ou se o oponente tem um Exceed, você tira o material do Exceed dele. Além disso, você pode banir essa carta do teu cemitério, detacha o material Exceed de um monstro em qualquer campo e aí você vai poder adicionar um Goblin do cemitério pra tua mão pra servir de follow-up. Ou se você tiver dado normal summon, você pega do cemitério pra mão e invoca ele da tua mão, detachando o material de algum Exceed. Então essa spell é boa, conecta a jogada. Pra finalizar, você tem essa spell aqui, que ela diz que Goblins que você controla ganham 300 de ataque pra cada Goblin que você controla, beleza? Durante a main phase você pode normal summon um Goblin adicional ao teu normal summon set. Um efeito aparentemente estranho, mas acredite, precisa nesse deck, precisa. Além disso, você pode escolher 2 Goblins que você controla, que tenha níveis, e você pode ativar um desses efeitos. Cadê? O nível de um deles se torna o nível do outro, ou o nível de ambos os monstros se torna a soma, né? A combinação dos níveis originais, totalizando 6, e você vai poder fazer o Exceed 6 nesse caso. Essas são as cartas de main deck e, pra finalizar, você tem a Trap que diz que durante a main phase você pode, imediatamente depois que o efeito resolver, fazer o Exceed Summon de um monstro usando só Goblin que você controla como material.
Além disso, se você controla um Goblin Exceed, você pode escolher um monstro de efeito no campo. Detache o material de um monstro no campo e, se fizer, nega os efeitos do monstro que você deu alvo até o fim desse turno. Então, essa trap tem 2 efeitos, é buscável pelo Assaulter. Então, como vocês podem ver, tem uma amarração maneira, uma amarração interessante e clara. E onde você chega? Você vai poder fazer qualquer Exceed 3 do jogo, obviamente, mas o deck tem esse carinha aqui, que é o Goblin Rider Big Head Gabonga, ou o Cabeçudo Gabonga, o Cearense Gabonga, chame como você quiser. Ele é um Beast Warrior feito com 2 monstros de nível 3, e se ele é Exceed invocado, você pode adicionar um Goblin sem detachar, um Exceed que faz efeito sem detachar, perfeito. Pode adicionar um Goblin sem detachar do deck pra tua mão. Se o material, na verdade, é detachado de um monstro no campo, pode ser do oponente também, não só teu, mas do oponente também, e não é para ativar o efeito. Detachar serve, então qualquer Goblin que entre detachando, o material triga o efeito desse cara. E o efeito dele é, você pode escolher um outro Face Up card, um outro Face Up monstro no campo, e você atacha ele nessa carta como material. Esse efeito é muito bom, porque você rouba a carta do cara. Não é temporariamente pra tomar o controle dela, pra você usar a carta, seria bom, mas não é. Não é destruindo a carta, porque a carta vai pro cemitério e tem efeito fatalmente, ou triga efeito quando é destruído. Não é esse o caso. Você tira o monstro do campo pra tirar materiais pra fazer link, ao mesmo tempo que você não destruiu ele, pra evitar trigar o Garunix da mão do oponente, pra evitar do bicho voltar. Porra nenhuma, você chupa pra baixo do bagulho, pra baixo dele. Isso é muito bom. E aí durante a end phase você pode atachar um Goblin monstro do deck nessa carta como material. Isso é muito importante, porque a ideia é que você tire os 2 materiais dele enquanto você tá jogando, ele passe no campo, na end phase ele atache uma outra carta nele, pra no turno do oponente esse cara vir do cemitério detachando o material do Gabonga. E nisso esse cara invoca um do cemitério e o Gabonga vai atachar uma carta do oponente, um monstro do oponente embaixo dele. Combos, tá? Então aqui tá a grande sinergia. E pra finalizar, esse monstro é feito com 2 nível 6 e um efeito Quick. Você pode escolher uma Spell Trap no campo, detache 2 materiais de monstros no campo, não precisa ser dele, de monstros no campo, e se fizer, atache as cartas nessa carta como material, tá? E ele vai continuar com materiais, mas você vai tirar. Você pode escolher um Spell Trap no campo, exato, então é isso. Se o monstro que você controla ser destruído por efeito, você pode atachar o material dessa carta no lugar, e se esse cara está no cemitério, você pode Special Summon essa carta por atachar. Não, e você pode atachar um Goblin monstro do teu cemitério nesse monstro como material, tá? Então essas são as cartinhas do deck de Goblin e é mais ou menos isso que ele faz, certo? Agora que eu tentei contextualizar pra você minimamente, vamos a algumas questões. Antes de eu te mostrar um combo, né? Como você me ouviu falando sobre, até agora a gente não tem uma jogada muito grande feita só com os monstros, saca? Então ele é um deck que, apesar de ter essas características de monstros que entram por Special Summon, tem um que invoca do cemitério, recicla a carta do cemitério, faz jogada no turno do oponente, tira cartas do oponente com os Exceeds, tem uma Trap que nega efeito, tem a Spell que busca monstro e pega follow-up, tem muita coisa que parece ser muito boa, mas ele não tem, olha só, One Card Play. Não tem One Card Play. Um deck de Yu-Gi-Oh! Em 2024 que não tem One Card Play? Que porra é essa? Isso porque esse cara sozinho não consegue construir jogada. Por quê? Você pode dar normal summon dele, pegar esse spell. Dá esse spell, pega qualquer monstro. Acabou. Não tem como o outro monstro entrar, saca? Não tem como esse outro monstro que você buscou entrar no campo. E esse é um problemão, porque é um deck que não consegue construir jogada sozinho. Ele não consegue construir a jogada dele sozinho. Você precisa fazer um Exceed para que os Goblins comecem a ficar ligados. E isso traz uma série de problemas junto com ele, uma série de problemas. Por quê? A partir daí, você não confia nas cartas de Goblin para startar as suas jogadas, porque sozinhas elas não fazem nada. Você precisa ter combinações de mais cartas de Goblin. Por exemplo, se eu já tenho um Goblin, qualquer um que seja, eu vou poder dar o normal summon desse cara, pegar Spell, eu já tenho 2 Goblins na verdade, né? Então do normal summon desse cara, pega Spell, não, dou normal summon desse cara e pego a Spell que dá normal summon extra, né? Aí eu uso o outro que tá na minha mão e baixo. Mas é uma jogada muito estranha para o Yu-Gi-Oh! Atual, né? Você constrói muita coisa depois, constrói, mas observa o que precisa. O que faz com que você precise preencher o deck. Ele não é um deck, ele vai ser uma engine. E quando ele se torna essa engine, faz com que o deck use as cartas dele de maneira diminuta desse jeito aqui, ó. Olha a quantidade de cartas que eu uso nesse deck. Eu quero o Assaulter, porque ele pega Spell. Eu quero 3 da Spells. Só. 1. Acabou.
o deck é isso. Por quê? Porque as cartas de Goblin não vão me deixar construir a jogada. Meio que é onde eu vou chegar. E como o Exceed aqui é genérico e ele entra buscando um Goblin, eu fiz esse Exceed, eu tô jogando. Porque ele entra e pega um Goblin. Então eu posso fazer uma jogada com monstros que não são Goblins. Se eu fiz um Exceed 3 e eu meti o Gabonga no campo, ele vai dar efeito, vai pegar o Assaulter vai entrar detachando, vai dar efeito, vai pegar a Spell vai dar efeito, vai pegar outro Goblin e o Goblin vai entrar tirando o segundo material do Gabonga. Tenho um Exceed e outros dois monstros de nível 3 no campo do lado. Play feita, tá? Então é por isso que cartas como o Tour Guide são relevantes, como as rodinhas aqui que são Extender, né, de nível 3, porque aí ele, obviamente, isso não faz jogada sozinha, o Tour Guide faz, o Terrotop faz jogada sozinha, essas rodinhas não fazem, mas em combinação com esses filhos da puta aqui, eu tenho um combo, eu poderia maximizar tudo, né, por exemplo, esse cara ele invoca um da mão, esse menino ele busca uma carta, então eu posso usar mais da spell que me dá normal summon extra. Pra quê? Pra maximizar os 2 card play do deck. Dá pra fazer isso, tá? Tranquilamente. Então você usa múltiplos desse que invoca da mão, pra você abrir com goblins, muitos goblins, e você ter como invocar ele com as cartas goblin, como? Com a spell que dá normal summon extra e com esse cara que invoca da mão. Pronto, poderia tentar maximizar, ainda assim é pouco. O teleporte tá aqui pra isso. Então, por que ele é o deck mais difícil até agora de trabalhar com ele? Porque, como você pode ver, a engine, o deck, o core dele não se segura. O que faz com que você precise meter alguma engine secundária. Qual é essa engine? Não sei, tem muita diferente. Nesse exemplo que eu tô te dando, eu tô tentando fazer uma versão mais pura. Eu não tenho uma engine de um deck diferente dos Goblins, porque eu tenho o Tour Guide é só um monstro que põe o nível 3 do lado. E esse carinha aqui, ó, ele é Fiend, então o Tour Guide invoca esse cara, que já vai poder voltar do cemitério, então tá bom, tá ligado? Então, Tour Guide faz isso pra mim. Essas rodinhas é só um Extender 3 que entra da mão, se eu controlo o outro nível 3. Eu tenho o Terrotop, que põe 2 nível 3 no campo. Nada mais do que isso. O teleporte que invoca esses carinhas aqui. Então, o deck, esse aqui é o deck mais genérico possível. E eu preciso dessas cartas de apoio de nível 3, porque o meu deck principal não me ajuda. Como vocês puderam ver, eu preciso colocar um Exceed no campo para poder jogar. Não precisa ser um Exceed Goblin, tá? Não precisa ser um Exceed Goblin. Pode ser qualquer Exceed, desde que eu consiga invocar esse cara da minha mão. Aí a gente começa a olhar para outras engines. Por exemplo, você usa o teleporte porque usa as rodinhas. E que tal usar um Punk? Como? Usa 2 Yami e um Fox. Pronto. Porque o normal summon Yami efeito paga 600, pega uma Fox, dá Fox, descarta uma carta, invoca outras Yami, junta os dois e faz o Gabonga pega o Assalta e você joga. É um exemplo. Você pode usar outras engrenagens de Rank 3, como por exemplo, os Phantom Knights. Pode usar o Phantom Knight e usar o Goblin por trás, para os Phantom Knights tem o potencial de se colocar no campo de maneira muito melhor. Apesar de que no deck de Phantom Knight também você acaba usando Tour Guide, rodinhas, blá 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 blá. Não vai caber tech nenhuma, mas você pode usar. Nesse deck aqui, por exemplo, cabe no deck mais puro, né? Você pode usar outra coisa, como por exemplo, os Punks e Gold Pride, porque o Gold Pride também faz um Exceed e inclusive você de maneira genérica chega no Gold Pride, assim como de maneira genérica você chega nos Goblins. Então tem uma sinergia, uma cola pra você fazer aí. Claro que precisaria, quer dizer, é só fazer essa mina, né? Porque ela pega a Spell e a Spell pega um Gold Pride e você tem menos vida. O Gold Pride já pode entrar e você pode usar o que sobra pra fazer a jogada dos Goblins. É uma possibilidade também. Assim como é uma possibilidade de você usar Horus, porque os Horus, eles descartam, vão pro cemitério e voltam de lá. Assim, tá ligado? Então você consegue fazer Exceed 8 muito de boa. E fazendo um Exceed 8, tendo um Goblin na mão, jogadas. Você pode até usar o Castira, porque tem o One Card Plays que você pode fazer. Então você pode baixar o Unicórnio, que pega o Teoses, que dá o Teoses, que invoca o Fenrir, que dá o Fenrir, que pega o Fenrir, Exceed. Que Exceed é esse? Depende, tem um monte que você pode meter aí só por fazer. Pode fazer o Shangri-La, e aí você triga o Goblin da mão e ele entra e você tem uma engine de apoio sólida, que é o Castira. Então, a forma de montar esse deck varia e varia muito, por isso que é muito difícil, tá? Agora que eu já disse tudo isso, e como vocês podem ver, ele é o mais deficitário dos decks que eu mostrei pra vocês até aqui, justamente por causa disso. Vamos tentar ver um pouquinho das jogadas. Eu não fiz nenhum combo no DB, tá? Porque, de novo, depende de como você vai fazer o teu deck. Então, eu tô deixando o bagulho aí pra vocês poderem ver, ó. Não, eu tenho que tirar essas telas aqui da frente, bum, bum. Então eu tô deixando um combo aqui pra gente dar uma olhada junto.
uma jogada e todo lugar vai mostrar isso. O tanto de coisa que o deck faz com um Tour Guide. Só que, de novo, é muito vulnerável. É normal summon Tour Guide, efeito? Beleza. Tomei Impermanence no formato que todo mundo usa Impermanence vem Ash. E agora, como que os meus Goblins entram no campo? Eles não entram. É diferente de um Unchained, que o normal summon Tour Guide vai invocar alguém do deck, mas eu tenho Trap pra setar, Charvar e Aruha pra invocar da mão. Aqui é muito diferente. Mas quando dá certo, ele tem muitas interações, inclusive muito boas nesse meta, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um detalhe que eu esqueci de falar nas cartas, mas vocês vão ver daqui a pouco. Então aqui na jogada, normal summon do Tour Guide efeito traz esse carinha aqui, que é um Fiend de Goblins, né? Você vai juntar os dois pra fazer o Cearense Gabonga. Ele vai dar efeito e vai buscar o Assaulter. O Assaulter vai dar efeito, vai se invocar detachando o material e vai dar efeito pra buscar uma Spell. Aí você pega a Arrival. Dá efeito do Menino do Cemitério e detacha o segundo material. Por isso que o Tour Guide é tão bom. Porque o Tour Guide sozinho coloca o Gabonga, pega o Assaulter, que pega a Spell, que já volta outro bicho do cemitério. Então o Tour Guide sozinho coloca um Exceed, 2 Goblins no campo e o Arrival com outro Goblin na mão. E esse Arrival aqui não é um Goblin da mão, é um Goblin que você vai buscar, você vai invocar do deck, né? Porque você busca, detacha o material de alguém e já invoca esse Goblin que você buscou, e esse Goblin que você buscou invoca outro do cemitério. É muita coisa que é feita, tá? Mas enfim, invocou aqui, junta os dois e aí você vai começar a fazer uma engine que eu não mostrei pra vocês ainda, mas é a engine genérica dos Armor, né? Eu acho que é esse o nome deles. Basicamente, você tem a possibilidade de usar um montão de coisa no extra deck diferente. Qualquer Exceed 3 vale. Por exemplo, você pode usar o F0, porque vai ter Exceed com o mesmo rank no campo. Você pode usar o Cicada, que é um inseto que nega efeitos. Ele não destrói, mas ele nega efeito. Você pode usar o 75, que nega o efeito do oponente, substituindo o efeito do monstro do oponente por fazer ambos comprarem uma carta. O Ashura King, ele é feito com 3 monstros, beleza, mas ele é ignorante e ele nega e destrói também. Tudo isso pode ser feito, assim como jogada de Link, papapá, Poggers. Mas você vai poder fazer algumas coisinhas diferentes também. Uma coisa que todo mundo tá usando são esses caras aqui, ó. Esse aqui é o Exceed Armor Torpedo. Ele simplesmente é feito com 2 monstros nível 3, detacha 2 materiais, compra uma carta. Em cima dele, você vai meter outro cara, que é esse maluco aqui. Ele não pode ser usado como material Exceed enquanto ele tem materiais, mas você detacha um pra buscar uma Armored Exceed card do deck. E aí você vai pegar uma Trap, essa Trap deixa você fazer Exceed no turno do oponente usando o monstro que você controla. E lembra que os Goblins voltam do cemitério, então eu consigo, buscando essa Trap, setando ela, fazer um Exceed usando meus Goblins que vão voltar do cemitério no turno do oponente. Mas além disso, em cima dele eu vou fazer esse outro carinha aqui, que vai ficar no campo, tem material, mas a Trap tem um efeito no cemitério de banir ela do cemitério e atachar esse cara nesse maluco aqui. E esse maluco, quando ele tem uma carta equipada nele, atachar não, né, é equipada. Quando ele tem uma carta equipada nele, ele vai dar efeito e atachar uma carta do oponente sem dar alvo. E aí você atacha nele. Mais uma interação igual a do Gabonga, né? Só que o Gabonga dá alvo. Esse cara não dá. E é numa jogada que você faz de um Exceed, que vai ter materiais pra você detachar, que busca uma Trap, que faz Exceed no turno do oponente. Qualquer Exceed serve, tá? E aí você consegue fazer isso aqui, né? Outra jogada é uma que quem joga o Master Duel já conhece, que é fazer o Alucard, que é um Exceed 3. Você faz o Alucard, em cima do Alucard você faz essa Exceed aqui, a Mischief, ela vai dar efeito, vai buscar a Spell de Ghost Trick, que é o Shot, e ele faz Special Summon de um Ghost Trick da mão ou cemitério, porque você vai invocar outra... você vai invocar de novo o Alucard para fazer outra dela, só para poder fazer um F0. Então são jogadas diferentes que você pode fazer, tá? Voltando para o combo, e esse vídeo tá complicado, hein? Voltando pro combo, você fez o Exceed Armor, ele vai dar efeito, detacha 2 e compra uma, como eu disse, né? Em cima dele você faz esse Exceed azul, vai dar efeito e ele vai buscar a Trap. Para isso você tem que usar a Trap, obviamente. Em cima dele você vai fazer esse outro Exceed aqui. No momento ele não faz nada, mas ele tem material, que é bom. Ativa a Spell busca agora o amarelo, né, o Clutter, detachando o material desse Exceed peixão aqui. Beleza, o Clutter entrou e ele vai dar efeito para invocar um Goblin do cemitério. Beleza, invocou. Juntou os dois, fez uma IP porque a jogada não loca. Seta a Trap e passa o turno. Assim como os decks de Fire King e tal, parece muito pouco, mas tem muito valor nessa jogada. Você passando na end phase, atacha o material aqui embaixo e você pode atachar um monstro que falta para poder vir do cemitério detachando alguém. No turno do oponente, aqui tá espelhada a mão, né? Mas o cara invocou um bicho e deu efeito. Você vai dar o efeito do Clutter no cemitério, que é quick no turno do oponente, durante a main phase. Detacha o material do Gabonga.
Pode ser de qualquer um, na verdade, né? Mas enfim. O cara resolve lá. Vai dar o efeito, então, do Clutter e do Gabonga. O Gabonga viu um material deixar um Exceed no campo. Então ele dá o monstro do oponente e a taxa embaixo dele. O amarelo invoca um Goblin do cemitério. Invocou o Assaulter, que vai dar efeito e vai pegar Follow-Up. Assim como você invoca o Ash de Snake Eye do cemitério do oponente e pega Follow-Up. Aqui é parecido. Fiz uma interação proativa certeira no oponente. E peguei Follow-Up. E tem um monstro sobrando. Beleza. Você ativa a Trap, tem 2 monstros de nível 3 sobrando de bobeira, que poderia ser material para IP, fazer a Pulusa? Poderia, mas vamos usar ele para fazer um Exceed. Você mete o Exceed do Cicada, que nega monstros, por exemplo, e nisso a Trap do cemitério pode se banir de lá para poder atachar um material nesse cara aqui, ó. Atachar não, né? Equipar. Você equipa um bichinho nele, e aí quando uma carta é equipada nele, você dá efeito e atacha um monstro do oponente embaixo dele aqui. Beleza. Para finalizar, você pode invocar outro bichinho desse aqui, detachando o material de um monstro teu, pra a IP poder ter o Food e virar a Little Knight. Então aqui você interagiu múltiplas vezes e o Cicada ainda não interagiu. E são interações boas, tá? Certeiras e interessantes. Aqui eu tenho um outro combo, né, pra mostrar pra vocês. Nesse caso, Special Terrotop. Deixa eu ver como é que tá o bagulho aqui. Carregar de novo. Então vai lá. Special Terrotop, o canal dos moleques, vocês estão vendo aí, né, no vídeo. Pegou o taque, junta os dois, faz o Gabonga, Gabonga pega o Assaulter e aqui ele já meteu direto esse Exceed azul. Ele não fez o torpedo pra comprar primeiro, né? Você tá dando o Assaulter, entra, efeito, pega a Spell, ativa a Spell, pega o amarelo, invoca o amarelo detachando o material do Exceed no campo. Amarelo efeito, invoca aí o Gabonga do cemitério. Juntou 2, fez o Exceed 3, agora sim ele fez o Exceed Armor, comprou uma carta. Aqui em cima ele meteu o Exceed grandão, deu efeito ali da Arrival do cemitério, bane pra pegar um follow-up do cemitério. E aí o assalto entrou, enfim, entrou o bicho ali, tá? Enfim, embaralhou o bicho pro deck, só isso. Na end phase o cara tá atachando uma spell aqui. Passou com IP, Gabonga, Trap, só. No turno do oponente, jogada espelhada de novo. Você pode de novo dar efeito amarelo, detacha, invoca, amarelo efeito, Gabonga rouba o monstro do oponente. Pega follow-up aqui com o Assaulter, a Trap vai deixar você fazer um Exceed. Aqui ele fez o 75, dá efeito da Trap do cemitério. A taxa equipa no Exceed grandão, que dá efeito e atacha mais uma carta do oponente. Tem mais um monstro do cemitério que volta, então você invoca detachando o material de alguém. E a IP tem food para fazer um link dessa menina aqui, por exemplo. Uma jogada de 2 cartas, tendo, por exemplo, um Goblin, que é o Assaulter, que é quem usa Tree Off, junto com a rodinha, por exemplo, você pode fazer isso aí, ó. Pegou a Spell e tem um Extender qualquer, nível 3, só isso. Pegou o amarelo, invocou esse aqui pegou esse aqui pra mão, né? E aí você invoca ele com o efeito da spell que detachou o material daqui, pra poder invocar um Goblin na mão. Então você invoca o amarelo. Nisso o Assaulter tá no cemitério, então o amarelo invoca o Assaulter. Junta, faz a IP, o menino volta do cemitério pra fazer o Exceed Armor, que vai dar efeito, comprar uma. Faz o bicho azul, que busca a Trap, que faz o outro bicho azul pra ficar no campo. Dá efeito da spell, pega o bicho aí do cemitério, seta a Trap e passa o turno atachando o material aqui embaixo. De novo, pouquíssima coisa, mas o resultado vocês já sabem qual é, né? Buscou follow-up, fez Exceed e passou. É isso, é mais um exemplo. Pra finalizar, tem aqui um combo com Punk, com Punk Gold Pride, do canal do Exórdio, né? Todo mundo conhece, já deve ter visto. Se não viu, vamos só ver um replayzinho aqui na mão dele, ó. Enfim, tem muita carta de Goblin, né? Mas ele vai usar a jogada de Goblin pra construir jogada de Gold Pride também. Então, normal, o special do Fenrir tá aí pra nada, né? Mas é só pra tá. Constrói jogada, mesma coisa de antes, ó. Invoca esse menino, e aí você faz o Exceed 3 da Gold Pride ao invés de fazer aqueles Exceed Armor, né? Pegou aqui a Better Luck Next Time, pegou o bicho do cemitério pra mão, fez um F0 em F0, o bicho volta do cemitério, efeito invoca o bicho da mão, que dá efeito que invoca o bicho do cemitério, dá efeito da spell, aumentou o nível pra ficar com nível 6, e ele resolveu fazer esse Exceed 6 aqui no campo. Agora sim, em cima do Gabonga ele tá fazendo esse Exceed Armor, né? Então, pegou a Trap, ele tá usando muita carta de uma vez, eu acho que esse tipo de deck não vira, porque é muita carta e pouco espaço de tech, mas enfim. Ativou a Spell, que pegou a menina, a Captain Carrie, que dá efeito e pega a Trap de Gold Pride. Isso aqui me dá calafrios de ver, tá? Porque ele tá usando a Trap do Armor, a Trap do Gold Pride, a Spell... Meu Deus do céu, só falta usar a Trap de Goblin também, aí é foda. Acertou tudo, passou o turno. Então, além de tudo, ele tem o F0 e o Exceed, que rouba Spell, né? Então, além de tudo, ele tem isso.
Tá dando os efeitos aí, parará, o bicho volta do cemitério. Ele passou sem Gabonga no campo, inclusive, né? Fez RP, fez Little Knight, agora sim ele fez o Gabonga. E esse Gabonga que entrou depois vai atachar uma carta do oponente, porque daqui a pouco o material Exceed vai ser detachado, né? E jogadas estão sendo construídas, mas enfim. Se vocês quiserem, dê uma olhada aí depois. Mas cara, é meio que isso, tá? Esse deck é complicado de montar por causa disso. Ele tem fragilidades latentes, não quer dizer, quando ele joga é bom, mas ele tem problemas estruturais gravíssimos, o pior que a gente já viu até agora, pelo menos em problemas estruturais, tá? Uma vez que ele rode, é muito bom. Agora, para ser eficiente no formato, provavelmente tem que ser uma abordagem semelhante a essa aqui, certo? Onde você usa os Exceed 3, não inventa muito, até usa menos trap, talvez tenha sim que usar as trap Exceed Armor, que eu tirei do deck, mas você talvez tenha que usar ela mesmo. E aí te vira pra encaixar isso em 40 cartas, tendo uma proporçãozinha boa de starter e push de nível 3, podendo ser até a Red Fusion, por exemplo, que invoca uma fusão amarela de nível 3 do teu extra deck. E aí você põe no campo só pra ter esse tipo de extender, esse tipo de tentativa de jogada, tá? Isso que é importante. Nem é a interação final, é você conseguir jogar. Claro que tem que ser forte o suficiente, mas também tem que ter espaço de tech. É difícil, é realmente difícil, mas esse é o deck. E é basicamente isso. Eu acho que ficou muito grande, ficou muito prolixo, mas diz o que você achou. Valeu, falou e até mais!